Bom, eu tenho apenas uma singela homenagem a fazer e um agradecimento, antes de mais nada, à 4ª Companhia Independente de Polícia Militar de Chapadão do Sul. Esta Companhia Independente de Polícia Militar vem se destacando ao longo, dos anos dos seus trabalhos, sendo, digamos assim, vastamente homenageada, sendo vastamente elencada por seus bravos homens e mulheres. Recentemente tivemos, a troca de comando. A comandante Letícia assumiu no lugar da última comandante. E no dia 18, na última sexta-feira, por volta das 18 horas da tarde, o PM Fabrício Rodrigues, mesmo estando de folga, passeando pelo bosque da cidade, ouviu disparos de arma de fogo, próximo ali àquele local que é frequentado por várias famílias sul-chapadenses. O PM visualizou, então, 3 indivíduos em meio à área de preservação e dos 3, um menor de 16 anos foi apreendido e desarmado. Não bastando essa triste constatação, ao ser abordado, o menor tentou sacar a arma, porém esta caiu, devido à imperícia do mesmo, esta caiu dentro de seu calção e foi assim impossível, que ele efetuasse o disparo, evitando-se assim uma tragédia. Mesmo em menor número, mesmo em desvantagem clara, o PM Fabrício, o cabo PM Fabrício, desarmou o menor e revistou os 3 indivíduos, depois logrando o êxito, chegando então ao reforço policial e os 3 sendo conduzidos à delegacia de polícia civil. Eu sou funcionária de carreira, trabalhava até recentemente no CREAS, que é o local onde são atendidos os menores infratores. Não é segredo para ninguém, e eu não faço segredo disso, que, por mim, a lei, ela alcançaria, sim, menores de idade. Porque, claramente, aqui nós vimos que houve uma intenção primeira, desse menor de 16 anos, de disparar contra o PM, que é um pai de família. E por várias e várias vezes eu venho questionando na minha carreira enquanto psicóloga, enquanto profissional de educação também, eu venho questionando o fato de que a lei, como está, não alcança esses menores. Eles não são punidos. A lei, que é chamada de SINASE, ela é uma mãe para esses bandidos, porque não há outro nome para esse tipo de gente. Pessoas que se aproveitam do fato de serem menores de idade, por terem menos de 18 anos de idade, e simplesmente barbarizam com a sociedade. Em Chapadão do Sul, tristemente, esses números só aumentam. E a barbárie é tanta, mas tanta, que para cá, por exemplo, vem convergindo menores que cometeram latrocínio, menores que participaram de estupros coletivos, são atendidos em Chapadão do Sul. Então, fica aqui, neste minuto, os meus parabéns ao senhor Fabrício e a toda a Companhia Independente de Polícia Militar. Hoje à tarde, tivemos a grata satisfação de receber aqui nesta casa 2 entidades que prestam valorosos serviços no tocante ao cuidado com crianças e adolescentes. Recebemos aqui o senhor Tiago, responsável pela entidade Tênis para Todos, e recebemos aqui o senhor Félix, presidente da SERC. O senhor Tiago veio falar conosco, a respeito de uma subvenção que está sendo pensada, trouxe-nos uma apresentação de contas, apresentou os projetos futuros e, inclusive, os projetos passados da sua entidade.
o que nos deixou bastante satisfeitos, o que nos deixou muito felizes, porque são 160 crianças e adolescentes atendidos. Dessas 160 crianças e adolescentes, muitos são da APAE, muitos são do Centro Socioeducativo Nossa Senhora das Graças, né? E muitos são direcionados por outros setores de atendimento da educação. E, infelizmente, logo em seguida, recebemos a visita, né? Quer dizer, não vou usar essa palavra, não. Felizmente, o senhor Félix, que aqui se encontra presente, esteve conosco em uma reunião posterior para apresentar a nós, né, um requerimento de uma subvenção de R$200 mil. E que fique claro, para quem está ouvindo, para quem está nos assistindo, que essa subvenção ela não é uma subvenção para a escolinha de futebol. Segundo o senhor Félix delineou muito bem para nós, vereadores, no ano de 2020, a escolinha funcionou por alguns meses. A prefeitura tem, né, digamos assim, destinados já à escolinha de futebol da SERC R$20 mil mês. E esse repasse continuou, mesmo em tempos de pandemia. Esse valor de 200 mil, que é requerido agora dos vereadores, ele veio do Executivo Municipal. E, sinceramente, eu me pergunto, olhando para o Diário Oficial 2432, de 10 de dezembro de 2020, onde são elencadas as despesas por órgão, me chama muito a atenção e me causa muita espécie o fato de que a Secretaria Municipal de Segurança de Chapadão do Sul teve destinados apenas R$341 mil para trabalhar no ano de 2021. Então, para mim, é um tanto quanto dicotômico, complicado, pensar que R$200 mil serão destinados, né, a um campeonato de futebol. Quero deixar bem claro que não sou contra a SERC, quero deixar bem claro que não sou contra a escolinha de futebol, muito pelo contrário. O que eu penso é que devemos sim dar toda a atenção possível à SERC, para ajudar a SERC a ter um espaço digno para o atendimento de suas crianças e jovens, mas não é mais possível trabalhar com esse tipo de situação. R$200 mil para um campeonato. A esse respeito, eu gostaria de ler uma parte da historiografia da humanidade a respeito de um velho costume, pão e circo. A historiografia, principalmente dos séculos XIX e início do século XX, acreditava que a plebe romana era sustentada pelo pão distribuído pelo Estado e divertida pelos jogos de gladiadores apresentados nos anfiteatros. Carcopino, em sua obra A Vida Cotidiana, Roma, no apogeu do Império, argumenta que a plebe romana era controlada por meio de lazeres e diversão, para que assim não tivesse tempo livre para pensar em revoltas contra os imperadores. Carcopino afirma, por ter muito tempo livre, por ser ociosa, a plebe, nós, o grosso da população, somos a plebe, poderia revoltar-se contra o governo, e para que isso não ocorresse, era necessário criar políticas como a do pão e circo, para mantê-la sob controle. Sem vontade própria, a plebe seria despolitizada, menosprezando a terra em que trabalhava. Desta forma, a elite seria responsável pela política do pão e circo, pensada no início de coibir possíveis revoltas. Entre os historiadores dessa vertente interpretativa encontram-se Mommsen, Montesquieu, Carcopino, Noel Robert, Howard Scullard, né, e Pedro Paulo Funari.
Dito isso, mais uma vez quero ressaltar, me causa espécie que o Executivo Municipal gaste com o seu gabinete R$1.700.000 e queira que esta casa destine R$200.000 para um campeonato. Mais uma vez eu ressalto, não estamos aqui votando a manutenção ou não da escolinha de futebol da SERC. De forma alguma, tá? Esta minha fala se dirige à escolinha de futebol. Se dirige ao fato de que o Executivo Municipal, quer desta casa, quer desta vereadora, porque eu falo por mim, não falo pelos meus colegas. Cada um vai falar a sua hora. Me causa, sim, preocupação que o Executivo Municipal ache por bem destinar 200 mil para algo tão frugal, enquanto muitas coisas importantíssimas estão sendo deixadas de lado. Mais uma vez eu ressalto, R$341 mil para a segurança pública. 1 ano de trabalho. Como é que fica isso, senhoras e senhores? Como é que fica, senhores jornalistas, que todos os dias noticiam o terror vivido em nossas ruas, quando os nossos cidadãos são acossados por menores de idade, por maiores, por bandoleiros, vindos de todos os estratos sociais e de todas as regiões desse país, para barbarizar de arma em punho na nossa cidade. Quando nós pedimos, quando nós solicitamos, quando nós exigimos do poder público que ele invista na segurança pública, porque esta casa já aprovou o projeto Cidade Vigiada. Cadê a execução desse projeto? Esses R$200 mil poderiam muito bem ser utilizados para isso. Esses R$200 mil seriam muito bem aproveitados na segurança pública, inclusive. Então, sim, R$1.700.000 para o gabinete do senhor prefeito. E nós, vereadores, somos quem vai bater o martelo ou não se a SERC participará de um campeonato. E aí, é interessante... Me empresta a lei, Mica, você está com ela aí? Da SERC? Sapo. Está do lado aí. Nos enviam um projeto de lei, vindo do Executivo, da seguinte forma. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder à SERC, inscrita no CNPJ tal, auxílio de R$200 mil com o objetivo de custear despesas inerentes à participação desta equipe no Campeonato Estadual de Futebol de 2021, Série A. Quem acompanha sabe que de vez em quando, ou de vez em sempre, não são as crianças e nem os adolescentes que frequentam a SERC que compõem a maioria desses jogadores nestes campeonatos. Isso não é segredo para ninguém. Parágrafo único. A concessão se dará mediante a apresentação de plano de trabalho. Esse plano não nos chegou à mão até agora. Condizente com o objeto e demais documentos solicitados pela administração. Artigo 2º. A prestação de contas deverá ser encaminhada à Prefeitura Municipal acompanhada dos documentos solicitados à administração, pela administração. As despesas decorrentes, da presente lei ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária do exercício de 2019. E por aí vai. E mais interessante ainda é o fato de que, aqui no início, da proposição da lei, temos como isso será gasto. Pagamento com equipe técnica, despesas de viagem, alimentação, hospedagem, manutenção do estádio, aquisição de uniformes, despesas médicas, fisioterapia, entre outros. E deveria nos ter sido apresentado um plano de trabalho.
E esse plano até agora há pouco não chegou. Então, sim, senhores e senhoras, me causa a espécie que o executivo municipal se preste a esse tipo de papel, de enviar a esta casa uma matéria que, mais uma vez eu ressalto, não tem o menor interesse em atacar a SERC, não tem o menor interesse em que as escolinhas sejam prejudicadas, não tem o menor interesse nisso. Eu só gostaria que o executivo municipal repensasse um pouco as suas ações e repensasse um pouco os seus orçamentos. Porque, mais uma vez eu digo, 200 mil para um campeonato e 341 mil para a segurança pública. É de se pensar, né?